amados, eu quero nesta manhã cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Deus seja louvado pela vida de cada irmão, Deus seja louvado pela vida dos pastores, Deus seja louvado pela vida dos obreiros da casa de Deus. Meu forte abraço a cada um de vocês. E nesta oportunidade eu quero deixar uma palavra ao coração de cada um de vocês nesta manhã. E esta palavra, amados, se encontra no Salmo 46, do verso 1, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo maravilhoso, salmo glorioso, onde o salmista vem dizendo que Deus é o nosso refúgio, socorro e fortaleza. Quando eu olho para os tempos antigos, eu vejo que existiam as cidades chamadas Fortaleza. Esses lugares, seus imensos portões, onde quando aquele povo se sentia ameaçado, se sentia amedrontado pelo inimigo, eles corriam para dentro da cidade e fechavam as suas portas e se sentia em segurança ali dentro. Dentro dessa cidade, meus amados, eles tinham suas casas, tinham as suas arquiteturas da época, seus prédios. Dentro dessas cidades se vendia, comprava, realizava o comércio, realizava a política. E no caso do povo de Deus, Israel, dentro da cidade se realizava o culto ao Senhor, a adoração, os seus rituais. E só, meus queridos, que existia também o lado de fora das muralhas. Do lado de fora das muralhas também tinha as suas atividades. Do lado de fora das muralhas tinha a agricultura, a pecuária, se plantava, os pastores pastoreavam as suas ovelhas, o seu gado. Fora das muralhas também tinha o cultivo dos alimentos. E em cima dessas muralhas, meus queridos, ficavam os chamados sentinelas, que eram aqueles que ficavam de plantão observando quando o inimigo se aproximava. Quando o inimigo se aproximava, esse sentinela dava o sinal de alerta, dava o brado. E quando o povo que estava no campo via o brado, corria para dentro das cidades, se refugiava nessas cidades, se escondia dentro dessas cidades, e lá eles se sentiam seguros. E o salmista vem dizendo que Deus é o nosso refúgio, socorro e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Quando o povo de Israel foi sitiado, cercado pela Síria, liderada por um rei chamado Senaqueribe, a Bíblia diz que Senaqueribe ficou do lado de fora dos portões, das muralhas, ameaçando aquele povo, amedrontando o povo, dizendo para aquele povo que não tinha como eles escapar, não tinha como eles sair daquela situação. Senaqueribe dizia para aquele povo, se vangloriava das suas vitórias e dizia que os povos a qual ele destruiu, os deuses daqueles povos, não livrou eles da mão dele. E que o Deus de Israel também não seria capaz de livrar aquele povo da mão de Senaqueribe. Senaqueribe afrontava o Deus de Israel. E o povo ficou muito angustiado, muito tenso, perturbado com aquela situação. E o próprio rei também temeu. Mas a Bíblia diz, meus amados, que naquele momento, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, enviou um anjo e destruiu aquele exército de Senaqueribe, dando um grande livramento, uma grande vitória ao seu povo. Porque Deus é o nosso refúgio, socorro e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Se Deus não guardar a cidade, irmão, em vão vigia a sentinela.
O povo de Deus, ele precisa ter essa certeza, essa convicção que Deus é o nosso refúgio, que Deus nos protege, que Deus nos guarde, e que nós precisamos ter uma fé inabalável em nosso Deus. Nós não podemos deixar que as circunstâncias, nós não podemos deixar que as situações adversas, que aquilo que está acontecendo nos nossos dias venha abalar a nossa fé, venha fazer com que nós não tenhamos uma confiança plena em nosso Deus. Os dias são difíceis, nós enfrentamos grandes lutas, mas nós somos protegidos pelo nosso Deus.